Bom, meus irmãos, nos pediram para falar, para conversar com vocês nesta noite, né, sobre a violência como uma doença moral. E é interessante quando a gente trata desse assunto da violência, porque quando nós falamos de violência nos dias de hoje, a gente parece estar falando de algo muito constante, não é? Muito perto de nós, não é assim? Nós, muitas das vezes, temos imaginado que a violência tem aumentado, que o mundo de hoje está mais violento, que as coisas, em vez de melhorarem, pioram. Às vezes, né, nós que já estamos aqui com os cabelinhos brancos, podemos pensar que na minha época de infância isso não acontecia, aquilo não acontecia. Não é assim? Dando a nós uma ideia de que nós vivemos um momento diferente na história, não é? Um momento onde as coisas parecem piorar em vez de melhorar. Mas a gente precisa entender alguns pontos e pensar em algumas realidades que nós vivemos, né, que podem aclarar melhor para as nossas mentes sobre um tema como esse, que muitas vezes nos paralisa, nos causa uma preocupação estranha, que a gente às vezes desconhece. Um dos pontos que eu vejo, que parece que, porque quando a gente vê esse estado de violência nos dias de hoje, e a gente imagina que ele está aumentando, se nós formos comparar o mundo de hoje com o mundo de há 2000 anos atrás, de há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 100 anos, ou até mesmo 50 anos, e a gente tivesse condições de fazer levantamentos estatísticos das mortes, dos assassinatos, dos estupros, das violências de toda ordem, tenho certeza absoluta que os números que nós vivemos hoje seriam muito menores. Porque hoje nós temos leis, nós temos conhecimento, nós temos entendimento para discernir muitas coisas que nós julgamos erradas e que antes a gente não julgava. Então, esse discernimento faz com que a gente exerça menos a violência, de forma geral. Agora, esse conhecimento que a gente tem, ele parece aumentar as coisas. Imagine, né? Isso é um guru hindu que eu ouvi ele dando esse exemplo, não me lembro o nome dele, um guru indiano. Ele dizia o seguinte: o mundo está recebendo mais claridade nesse momento do que jamais recebeu, ou seja, mais conhecimento. Hoje nós vivemos uma enxurrada de conhecimento, de entendimento. Qualquer coisa que você digitar no Google, você vai achar. Você tem que saber pesquisar, porque nem tudo que está lá também é verdade, não é? Mas se você procurar os canais certos, as referências corretas, a gente tem informação que a gente não tinha, né? Nas Barças, né? A enciclopédia Barça, né? Que a maioria aqui não deve nem conhecer, saber o que é, né? Porque era o resumo do conteúdo, era o conteúdo do conhecimento humano, vinham nas enciclopédias. Agora, hoje, o que a gente encontra no Google, cabe enciclopédia, gente? Não cabe. Então, ou seja, imagine um cômodo, né, dizia o guru, onde você tem uma despensa e você tem uma lâmpadazinha ali daquelas antigas, né, incandescente de 40 watts, e você abre esse cômodo, tira uma coisa, tira outra, uma ferramenta, e você vê que tem uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali.
Aí um belo dia você vai lá e tira aquela lâmpada de 40 watts e coloca uma de 200 watts. Você vai ver um monte de sujeira, teia de aranha, coisa fora do lugar, reboco caindo, né, o telhado assim ou tal, e que você não via antes. Mudou o cômodo? Não, o cômodo é o mesmo. Mas agora tem mais claridade, tem mais luz. Ou seja, nós temos mais conhecimento, mais entendimento. Então, muitas coisas que antes eram atitudes de violência, mas que ficavam encobertas, hoje elas estão sendo levantadas. Hoje se conhece, se entende. E isso faz parecer para a gente que a violência aumentou. Não, não aumentou não. Aumentou foi o nosso conhecimento da violência. Porque antes, mesmo quando a gente entendia o conhecimento da violência, a gente fazia o quê? Abafava, porque era fácil abafar. Agora hoje está muito difícil de abafar alguma coisa, não é? Fica muito difícil, porque com o advento da internet, das redes sociais, tudo é colocado, né? De vez em quando você vê aí um artista, uma pessoa de renome, sendo enrolado em teias de procedimento que vão praticamente destruir a carreira dele, por causa de quê? De um ato de violência, que às vezes no tempo passado, não é? Ficava ali, entre quatro paredes, né? Uma agressão à esposa, um jogador de futebol americano, não é? Do Chiefs, estava em ascensão, aí ele teve um processo, ele agrediu a esposa, demitiram ele do time, tirou do time, ficou um tempo afastado, agora volta em outro time, numa posição, já não aparece mais tanto, não é? Ah, então a violência aumentou? Não. Tempos atrás isso nem era considerado. A violência contra a mulher era tida de certa forma como coisas normais, aceitável. Ainda tínhamos a cara de pau de culpar as mulheres, às vezes ainda tentamos fazer isso hoje, não é? Então, ou seja, a violência, a gente vê que ela não aumentou. Aumentou a nossa capacidade de discernimento sobre a violência e a divulgação da violência, que é outra coisa. E que às vezes eu não preciso estar ligado nela o tempo todo. Porque são coisas que muitas das vezes pertencem à vivência daqueles que estão envolvidos. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque hoje, né, se a gente quiser, você liga a televisão de manhã cedo e fica até na hora de desligar só vendo programas que retratam cenas de violência. Muito deprimente. E além das cenas deprimentes, mais deprimente ainda, a fala daqueles que narram os fatos, que não consideram a situação de penúria dos envolvidos. Não consideram que mesmo aquele que está em erro, aquele que cometeu a violência, cometeu um crime, não é? Também é um filho de Deus. E como Emmanuel diz, há que se lutar contra a violência. Mas há de se lutar contra o crime, mas há de se reerguer o criminoso, porque o criminoso não é o crime. E a gente vê muitas das vezes nesse entendimento atual, como se o criminoso fosse um ser irremediável, fadado eternamente agora ao mal. Não estamos aqui defendendo as ações de violência, fica claro, né? Mas eu estou tentando mostrar o entendimento que nós fazemos da situação e da realidade. Então, esses atos de violência, eles têm sido muito divulgados. E muitas das vezes a gente
se deixa levar e se mistura no meio dessas percepções. Eu lembro de um fato ocorrido há alguns anos atrás, onde uma mulher, eles acharam uma criança no lixo em Belo Horizonte. Não sei se vocês se lembram disso, né? A mãe jogou o recém-nascido no lixo. Gente, antes de achar a mãe, ele já tinha crucificado ela de tudo quanto é jeito, sem saber quem era, mas aquilo ali a mídia já botou, não é? E realmente, pela nossa cultura, pelo que a gente vive, pelo que a gente, né? Ou seja, a gente fica esperando momentos como se de desaguar às vezes as nossas mágoas, não é? Então a gente embarca naquela visão. Por mim, eu pensei, né? Eu sou muito analista, eu gosto muito de analisar os porquês, de procurar entender a situação. Eu logo pensei, falei, gente, o amor mais puro que a gente tem no mundo aqui é o amor de mãe. Então, se uma mãe joga uma criança no lixo, tem alguma coisa muito errada nisso. A primeira coisa errada que eu vi nisso aí, eu falei, gente, que sociedade é essa nossa, onde ocorre um problema desse? Concordam? Tudo é fruto da nossa vivência, gente. Ninguém vive isolado, não. Tudo é fruto dos nossos conceitos, preconceitos, entendimento, compreensão, que nós chamamos de cultura. Então, alguma coisa estava errada com aquela mãe. Então, quem que tem que ser socorrido nesse momento? A criança já está atendida, mas vamos socorrer a mãe, porque ela deve precisar de socorro. Depois acharam aí, vim entrevistando uma senhora magérrima, trabalhava em restaurante, já tinha 5 filhos, não dava conta de alimentar os 5, num estado de loucura, de desespero, de abandono, de não ter um arrimo, e comete uma loucura dessa. Entendem? Porque às vezes, nós no conforto dos nossos lares, amparados que somos pela sociedade da qual participamos, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelos parentes, né? Mãe, pai, filho, irmão, esposo, esposa, é muito confortável a gente emitir as nossas opiniões, mas a falta do arrimo, meus irmãos, a falta de ter com quem contar nas horas de tristeza, de dificuldade, de desamparo, é uma dor muito triste. É uma situação das mais delicadas que todos nós precisamos estar atentos às pessoas que não têm arrimo. E todos nós, se não muitos de nós aqui, talvez estejamos nessa situação. E se nós estamos nessa situação, que nós procuremos, meus irmãos, arrimo naqueles locais e naquelas pessoas que podem nos apoiar, como nas casas, né, nas ONGs, nas casas religiosas, nos grupos de trabalhos voluntários, é onde a gente começa a conhecer pessoas e a se aliar a pessoas. Não se isolem. Não se isolem, não façam isso. Não se isolem. Tem muita gente boa, tem muita gente, o brasileiro é solidário, ele gosta de ajudar. Mas é um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Então, essa questão da violência, às vezes a gente também, uma coisa interessante é que a gente vê a violência como algo externo, entende? Acontece lá. E às vezes a gente gosta de destacar, são questões que a gente fica pensando, né? Não falo de vocês, falo de mim. Mas é natural que muitas das vezes a gente queira destacar a violência do mundo e do outro, porque aquilo apazigua o meu coração. Quando eu falo assim, nossa, você viu, mataram fulano lá, fizeram isso, esquartejaram. A gente, ao mesmo tempo, você está dizendo isso. Eu não mato, eu não esquartejo. Entendem? Quando eu falo, fulano errou, fulano pecou, eu digo, eu não errei, eu não pequei.
Entendem o que a gente, né? E isso é uma questão inconsciente do que a gente faz, tá? Né? Então, quando eu acuso, eu me absolvo. Então, a gente precisa prestar atenção, porque a gente coloca a violência como algo totalmente externo, que acontece no crime, que acontece na guerra, que acontece com pessoas desequilibradas, que acontece com pessoas que não têm, que estão sob efeito de drogas, de bebida. Mas a gente precisa entender que a violência, não é? Ela vai muito além disso. Hoje nós começamos a entender que a violência não são só atos físicos de opressão, mas existe muito tipo de violência, violência moral, não é? A violência que se impõe àqueles que dependem de você de alguma forma. Às vezes a violência, por que é violência? É você forçar alguém exercer um poder, uma força sobre o outro que o obriga a fazer alguma coisa. Isso é violência. E nem sempre é só a força física que nós conseguimos obrigar as pessoas. Não é? Então a gente precisa também trazer esse assunto para dentro de nós, para que a gente possa entender se realmente as nossas ações são ações pacíficas, que eu procuro a paz, a harmonia, a tranquilidade. Porque certamente nós vivemos, como nós já falamos aqui no início, no mundo de transição, e nós no mundo de expiação e provas, né? Nós temos os valores complicados ainda, a gente deve ter muita ação de violência. E, gente, isso não é bom nem ruim, apenas é. Só é. Mas eu preciso reconhecer que é. Porque o que eu vou fazer disso, aí sim, é bom ou ruim. Entendem? Ah, você é mau. Tá, eu sou mau. Mas e daí? Ah, ainda bem que eu reconheço que eu sou mau, que eu preciso agir, que eu preciso mudar nesse comportamento. Mas isso em si não é um valor. Entende? Apenas é fato, não tem julgamento, não tem análise. A nossa forma de ser, de agir, de compreender. E a gente precisa se acostumar com isso, porque senão a gente fica fugindo, a gente não consegue aceitar a gente tal qual é. Gente, nós somos maravilhosos, feitos à imagem e semelhança do Criador, então divinos por natureza, não é? Já caminhamos muito, já não jogamos cristãos na arena mais não. Hoje a gente tem o MMA, antigamente a gente tinha as lutas dos gladiadores. Entende? Olha, é evolução. Tem muito para melhorar? Tem, e vai ter por muito tempo. Porque nós estamos num processo de evolução, isso não vai parar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 10.000 anos. Então sempre nós teremos novas metas para desenvolver, para alcançar. Então nós precisamos nos acostumar com essa impermanência, né? Com essa, embora impermanência no budismo tem outro contexto, mas esse processo contínuo de transformação e evolução, para que a gente se analise e entenda. Será que eu forço a minha esposa a alguma coisa? Será que eu forço meus filhos? Será que eu forço as pessoas? Será que eu busco mais o entendimento, a compreensão? Ah, eu forço, mas eu entendo isso. Ou seja, é jogar as cartas na mesa, não é? Para que a gente não coloque um tema de tamanha importância longe de nós. Eu tive lendo uma pesquisa interessante, que uma antropóloga, né, ela diz o seguinte: a violência não está no nosso DNA. Ou seja, não é natural do homem um estado de violência.
Achei isso muito interessante. E a gente, como espírita, sabe que nós não fomos criados com instinto de violência, com essa coisa da violência. Nós não fomos criados assim, nós fomos criados simples e ignorantes, não é? E aí a gente está se referindo ao quê? Ao princípio inteligente. Era simples na forma, seres às vezes subatômicos ainda, onde tinha um princípio inteligente animando, e ignorantes, porque não trazíamos conhecimento. Mas aquele, né, vai e volta ao mundo espiritual, vai e volta, vai e volta. Ou seja, a gente tem um HDzinho que vai acumulando conhecimento, entendimento, a nossa mente, não é? Acumula o entendimento, o conhecimento. E eles chegaram a essa conclusão analisando, ela chegou analisando o homem pré-histórico, né? A história começa mais ou menos aí há uns 8.000 anos, começa junto com a escrita, né? Ali na Mesopotâmia, me lembro das histórias de geografia, as aulas de geografia e história. Então, mas e começou justamente com o assentamento, quando nós passamos a plantar, a colher, né? Começaram as primeiras civilizações, as primeiras aldeias, a gente deixou de ser caçador e coletor. E nessa época começam mais as ações e os atos de violência. Porque eles pesquisando os esqueletos, os ossos achados dos homens de 13, 14 mil anos atrás, não tinham sinais de violência, não se encontravam. Encontrava-se sinais de canibalismo, mas que podia ser dos parentes mortos. Então eles vão narrando algumas coisas. Primeiro que era pouca gente, esparramado, não existia dificuldade na caça ou na coleta, não existia essa disputa. Mas a partir do momento que o homem, né, ele se assenta e ele começa a ter um entendimento do poder, do acumular, porque antes você não acumulava, você estava sempre andando, caçando, coletando, comendo. Então, e as pessoas, as famílias ou as tribos eram pequenas, precisava-se muito uns dos outros. Então, não existia essa violência como a gente conhece. Mas com o tempo, quando nós nos tornamos gregários, né, que a gente fica ali parado e começa então a ter a noção do acúmulo, porque agora eu posso plantar e eu posso guardar. E eu posso guardar mais do que o outro. E eu posso plantar mais do que o outro. Então aí começa o nosso entendimento do poder. Né? E junto com o entendimento do poder começa o quê? O sentimento da posse, e nós vamos exacerbar os instintos primários que a gente tinha, o instinto de conservação, que todos nós temos e ele é necessário. Então ali nós começamos a transbordar isso em orgulho, em egoísmo, em vaidade. Porque agora não me basta só o necessário. Agora eu quero além do necessário. Aí começa o egoísmo. Então, tem uma página do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. É um livrinho pequeno, né? Os antigos tinham uma capinha verde. E você olha para ele, não dá nada por ele, porque ele é fininho. Mas é um repositório maravilhoso de conhecimento. Então, se vocês tiverem condições, né, baixa na internet aí, porque ele vai analisar o nosso pensamento, a nossa mente, os reflexos do nosso pensamento e da nossa mente, né? E ele vai dizer lá, nós estamos em comunicação com milhares de pessoas e milhares de pessoas em comunicação conosco constantemente. Se a gente pudesse ver aqui agora os nossos pensamentos, as ondas de pensamento, né? A gente veria que tem muito nível de pensamento aqui, de encarnados e desencarnados. E nesse capítulo, nesse livro, ele tem o capítulo 20, que se chama Hábito. E ele diz o seguinte: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Nós vamos adquirindo hábitos, né? E esses hábitos lá de trás, tá certo? O que acontece? Ele vai dizer aqui, que apartando-nos da simplicidade,
com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas um sistema defensivo à base de crueldade com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Tem um ditado popular que diz o seguinte, né? Apelou, perdeu, não é assim? Qualquer ato, isso é um ditado popular, mas tem uma frase de um filósofo francês, me parece, Sartre, né? Alguma coisa assim, que ele vai dizer, né, que toda ação de violência, você já perdeu, ela já é uma derrota. Entende? A ação de violência é uma derrota. E no popular aqui do brasileiro, apelou, perdeu. Ou seja, a ação da violência, ela é uma derrota para nós mesmos, porque nós não se chega ao estado da violência sem estar extremamente derrotado, sem se sentir derrotado. É o último recurso que o homem usa, né? Então, olha para vocês verem, nós começamos essa defesa na base da crueldade. Então, aí eu vim ler aqui o capítulo 20 do Emmanuel e fui pesquisar, né? Como eu disse para os senhores, a gente pesquisando na internet tem muita coisa boa. Então, achei uma doutora que fez esse estudo, né, antropológico sobre a violência na história humana. Então começa ali nas primeiras aldeias, na hora que a gente começa a entender a possibilidade do ganho. Então você começa a defender, ou seja, a gente podia ter uma vida muito simples, muito fácil, e nós falamos isso aqui hoje há pouco, que pós-pandemia a gente vê que nós estamos, né, com uma tendênciazinha assim, né, para trabalhar menos, né, curtir mais, passear mais, estudar mais, estar mais com a família, não é? Eu não sei vocês, eu estou quase querendo aposentar. Estava conversando com o Eduardo ali agora, perguntei, já aposentou, Marcos? Falei, ainda não, né? Mas não aposentar de parar de trabalhar, porque o trabalho é digno. E o entendimento dos espíritos sobre trabalho é o seguinte: toda ocupação útil é trabalho. Mas esse trabalho de loucura, esse trabalho do ter que correr atrás todo dia. A gente fazendo visita às famílias que a gente atende, né? A gente aprende coisa demais. Eu comecei a aprender com elas. Antes da pandemia eu já olhava, gente. Chegava lá, mulher com 6, 7 meninos, só ela, sem marido, 2 cômodos, entendeu? O chão batido. Numa tranquilidade, não sabia nem o que ia comer no outro dia, se a gente não leva a cesta. Não, ainda bem que você veio, as panelas estão vazias, que as latas vazias. Mas eu falava, gente, como é que pode? Ela não tem nada para comer amanhã, nem dá para os meninos dela. Ela está muito melhor do que eu. Entendem? Porque a gente está se ocupando, se preocupando muito com esse excesso que nós nos acostumamos, porque a gente podia ser mais simples e viver melhor. Não é? E o que olha para vocês verem, quando a gente... A analogia, né? Nós começamos a acumular, criamos a violência, a crueldade para defender isso aí. Mas o que tem a ver comigo hoje no meu dia a dia? A hora que alguém, né, você está com pressa no trânsito, tem um na sua frente, você mete a mão na buzina, o sinal abriu, a pessoa não percebeu, você mete a mão na buzina, o cara te fechou, você xinga ele, não é assim? Eu sei que vocês não fazem isso, né? Mas algumas pessoas fazem. Todos nós fazemos, né, gente? Se você não faz, você pensa, não é assim? Então isso, por que a gente está nessa correria, nessa loucura? Considerando muito mais as coisas do que as pessoas? Não é a violência, gente. Não é a necessidade de proteção, além dos limites da necessidade? E é ou não é? Isso não é violência? A gente vê o nosso trânsito é o quê? Violento. Por quê? O carro não anda sozinho. Porque a gente anda desesperado. A gente anda preocupado. A gente anda com medo. O Alto da Compadecida, né?
O homem já nasce com medo. Grande Ariano Suassuna, né? O homem já nasce com medo. Então olha para vocês verem, é a cultura nossa, que nós, através da alimentação, né, dos pensamentos, nós nos alimentamos uns aos outros. Nesse estilo, desse sentimento, entendeu? De autoproteção, de autopreservação, além dos limites da necessidade. Então nós começamos isso aí há 8.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, e ainda estamos com isso. Mas isso é temporário. Quando que isso vai cessar? A gente tem lá a lei de destruição no livro dos Espíritos. Estudem a lei de destruição no lei dos Espíritos, né? Lá fala sobre a guerra. O que quis Deus tornando necessária a guerra? Olha a pergunta de Kardec. Tornando necessária a guerra. A resposta: a liberdade e o progresso. Entende? Então, na base da crueldade, na base daqueles que se aproveitam, muitas das vezes vieram homens que precisaram também de exercer a força em determinado momento para opor, para colocar uma barreira ao mal que exacerba. Entendem? Podia ser diferente? Podia, mas nesse período de tempo dessas coisas, do jeito que a gente vive, a gente às vezes vê um país da África, por exemplo, onde tem um ditador, aí tem uma revolução, cai o ditador, um país se esfacela em guerras tribais, tentando chegar ao poder. Ou seja, enquanto você tinha um ali dominando, mantinha as coisas organizadas. Porque espíritos muito duros, muito rebeldes, muito violentos, que às vezes precisam, não é assim com os nossos filhos? Tem um que vai de boa, mas tem outro, se você não manter rédea curta com ele, né? Ele pode extrapolar, e ele pode se ferir, e ele pode se prejudicar. Mas a gente se acostumou a esse tipo de vida, esse tipo de proteção, que a gente chama hoje de egoísmo. Que a própria pesquisadora, eu achei interessante, ela falou, não está no DNA. Eu entendi, eu falei, realmente não está, nós não fomos criados assim. Em algum momento nós nos tornamos assim. E a gente está vendo, né? Quando nós começamos a entrar nessa luta para adquirir, para ter poder, para ter posses, num excesso de preservação. Então, Emmanuel fala uma coisa muito interessante, olha. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não é? Então, ou seja, enquanto nós estamos aqui, a gente se ilude. Nós conversamos isso aqui hoje um pouco mais cedo também. A gente vive um mundo de ilusão. Por que Jesus falou que é mais fácil, né, passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus? É por causa das possibilidades da ilusão. Entende? Quanto mais dinheiro, mais possibilidade de ilusão nós criamos. E mais a gente se perde nas ilusões da matéria, nas ilusões do mundo. Coisas que nós imaginamos que vai trazer felicidade, que vai trazer harmonia, que vai trazer tranquilidade, que vai trazer bem-estar. E nós, por analogia, analogia e por lembranças inconscientes do passado, onde todos nós aqui tenho certeza já tivemos situações de abastança, nenhum de nós se tornou, né, um espírito de alta hierarquia, um espírito elevado, porque teve muito dinheiro. O dinheiro não traz essa felicidade, a gente sabe disso, mas nós jogamos na Mega Sena. Entende?
a força da cultura, por mais que eu entenda que o dinheiro não é sinônimo da felicidade, que não se encontre, pelo contrário, você pode encontrar muito mais problema, mas culturalmente nós ainda temos essa força que nos impulsiona. Por quê? Cultura, nós estamos nos alimentando disso, não é? Mas Emmanuel também vai dizer o seguinte: a gente também tem a rotina construtiva, não é? A gente também tem coisas positivas, muito mais positivas do que negativas, que nós vivemos construindo. Então, se nós hoje temos um processo de violência que às vezes se estampa de uma forma maior, a gente vive num mundo onde nós ainda somos espíritos muito rebeldes, né? E alguns mais rebeldes ainda. E as zonas inferiores de dor e de sofrimento, esses espíritos não ficam lá eternamente. Eles são trazidos para a crosta. Para contrabalancear essas energias muito pesadas que às vezes eles trazem, também vêm espíritos de mais elevada hierarquia. Para contrabalancear, só vocês veem as crianças que vocês estão recebendo em casa, né? Tem uns que a gente vê que são complicados, a gente sabe disso, os pais. Mas tem outros, não é? Que já são bem tranquilos. Esses mais complicados são os que mais precisam do nosso amor, da nossa compreensão, do nosso carinho, do nosso direcionamento amorável, sem violência. Porque se a gente exerce a violência com o espírito violento, você está reforçando nele a convicção de que a forma de fazer as coisas é daquele jeito. Porque muitas das vezes é convicção, é o que aprendeu, é o que está gravado na mente do espírito, a forma que ele sabe fazer aquilo, as coisas é daquele jeito, é o que ele tem gravado dentro dele. Então precisa se trocar o tônus mental, o nosso e o desses. Então por isso que eles reencarnam, e reencarnam geralmente nos nossos lares. E aí são espíritos que a gente precisa ter um cuidado, porque por que uma doença moral? Por que nós falamos da violência como doença moral? Porque nós vamos acumulando experiências, e a mente, como eu falei para os senhores, ela é como se fosse um HD de computador. Nós vamos gravando aqui, jogando para dentro as ferramentas que nós utilizamos na nossa vida. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente faz, está gravado aqui. Nós acumulamos isso durante milênios. E nós vamos acumulando esse entendimento da violência, do poder, do ter, que nós uns reforçamos para os outros, nós reforçamos isso socialmente, né? Então nós vamos acumulando isso. E chegando num ponto onde que a nossa verdade começa a se tornar aquela. E nesse ponto, então, a gente não percebe, mas isso é uma doença. É uma doença da alma. Está gravado dentro de nós ali, que o jeito certo de fazer é daquele jeito. Que não tem outra forma. Conversa com as pessoas, conversa com aqueles que pretendem, né, manter o poder, os grandes ditadores aí, para ver se eles não têm as razões deles. Né? Assiste o filme do Hitler, documentário, tem um documentário, vai ver lá as razões deles. Para eles tinham razão, por causa da doença, a doença moral. Não é? Agora, a gente tem o remédio para isso, né? A gente tem a vacina para isso. Emmanuel vai dizer o seguinte: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. Convicção, entendimento, compreensão e autoaceitação da situação. É o que Jesus falou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, não é? Conscientizar dos processos da vida, do que acontece.
para que aí então a gente possa procurar operar essa transformação. E ele vai dizer o seguinte: é por esse motivo que vemos no Cristo divino marco da renovação humana. No Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda geral e em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Gente, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente se baseia no Evangelho de Jesus, né, que no dizer de Kardec, a expressão mais pura da lei do Senhor está lá na observação da lei, da questão 625, me parece, ou 615, né, quando vai falar de Cristo como guia e modelo. Então o Evangelho é a expressão mais pura da lei de Deus, é o que a gente tem de melhor. E a lei de Deus quer nos guiar para a felicidade. Então, ele vem e transforma a história humana. O espírito mais evoluído que já passou aqui, que não escreveu nada, mas a sua fala, o que ele falou, o que ele exemplificou, transformou a história da humanidade. Ele é o nosso modelo e guia. Ele é chamado, né, de embaixador da paz e tantos outros títulos, né? No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos no caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Esse sabe aqui eu não sabia o que era. Sabor, né? Essa palavra sabe, do saber, também tem o significado de sabor, né? Então tem o sabor de egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos procedem hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Gente, depois baixa lá o Pensamento e Vida, capítulo 20, maravilhoso, não é? Eu fico entusiasmado com essas falas de Emmanuel, porque é um repositório de conhecimento, de verdades que merece a gente analisar, né, para a gente colocar em prática. Porque olhem para vocês verem, resumindo, não é? Nós estamos vivenciando essa questão da violência que a gente vê tão divulgada nos meios de comunicação, mas essa violência grande que está lá fora, gente, ela nasce das pequenas coisas. Ninguém se torna um assassino, não é? Um bandido de um dia para o outro. Isso são encarnações que nós vamos nos acostumando, que nós vamos aglutinando essas experiências. E para isso ele fala que nós precisamos nos alimentar, não é? Nos alimentar de outras fontes de vibração, de conhecimento, de trocar os nossos campos mentais. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Qual que é o objetivo nosso? É conhecer novas ferramentas, para a gente colocar na nossa caixinha de ferramenta, da paciência, do amor, da humildade,
Primeiro, para eu adquirir uma ferramenta, eu preciso entender e me convencer que ela é útil para mim, senão não joga ela dentro da caixinha, não. Por isso a gente estuda, a gente compreende. Porque tem 2000 anos que Jesus mandou oferecer outra face. Até hoje a gente não dá conta, porque até hoje a gente não entendeu o benefício de oferecer a outra face. Então ele vai falar aqui da obrigação de educar-nos. Educar-nos para entendermos. Evolução intelectual, entendermos quais as ferramentas realmente me são úteis para a nossa felicidade, para que a gente possa transformar os nossos padrões mentais para uma vida nova e contribuindo na nossa cura espiritual, na cura da nossa violência. E fala que às vezes é com sacrifício, é com esforço que a gente tem que fazer, não é? Mas é para o nosso bem, e não pode ser, gente, uma coisa sofrida, não, entendem? Tem que ser uma coisa com amor. Eu tenho que entender que eu estou me cuidando, que eu estou me transformando, que eu estou me esforçando, que às vezes até dói, mas é para mim, é para eu, porque eu gosto de mim, é para me melhorar, não é para dar satisfação a ninguém, não é para ser bonzinho aos olhos de ninguém. E que também não cabe a ninguém julgar, mas, ou seja, que eu estou buscando um caminho que é melhor para mim. E isso deve nos bastar e nos fazer nos sentirmos bem. Sabe? É o autocuidado. Né? É igual quando você vai ali e compra uma roupa, corta um cabelo, né? Faz um penteado, que você se cuida, que você tem um carinho, faz uma saladinha de fruta, uma comidinha gostosa. Não é gostoso a gente cuidar da gente? Mas vamos cuidar nesse sentido também, de trocarmos a nossa alimentação espiritual, de nos convencermos que é necessário a gente adotar novas formas de agir e de pensar com base no Evangelho, e nos esforçarmos para colocar isso em nossas vidas. Porque o maior beneficiado seremos nós. Nós não precisamos ter medo de vir aqui ou de estarmos trabalhando pela nossa melhoria íntima. Isso não é egoísmo, não, gente. Isso é sabedoria. Porque se você se tornar melhor, se nós nos tornamos melhores, nós somos melhores ferramentas na mão do Criador, que também utiliza em nós as ferramentas que nós temos na nossa caixinha. Então vamos trocar as ferramentas, não é? Bom, o tempo já venceu. Ficou aí as dicas, né, dos estudos. Agradeço a todos a paciência, o carinho, os olhares fraternos, rogando a Jesus que nos abençoe os nossos caminhos, que tenhamos coragem, não é, para a cada dia mais nos transformarmos naquilo que nós queremos ser. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ser do bem. A maioria dos nossos erros são por ignorância das nossas falhas, não por mal. Então comecemos nos perdoando, porque como diz o Sérgio, Deus não tem que perdoar, mas nós precisamos nos perdoar e nos amar. Ok? Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.